Sobre a dengue, tá? Eu sou uma pessoa que sou meio prático. Eu não sei se o meu pensamento é certo e o senhor tem mais experiência no ramo político, nessas questões. A vacina da dengue. Eles gastam horrores com contratação de agentes, eles gastam horrores com publicidade a respeito da dengue. Será que se usasse esses recursos de contratação, tantas despesas que existem nesse quesito, se disponibilizasse esse recurso todo, não compraria vacina para toda a população para poder tentar extinguir esse mal no Brasil, como foi feito com a febre amarela, entre outros aí? Eu sou meio prático. Será que não tem jeito, Gilmar? Tem que ficar gastando com a gente? Não que não tem que trabalhar, tem que ter um emprego. Mas se por acaso vacinar, esses aí, você faz um outro encaminhamento para trabalhar no governo, mas a população não corre o risco, de repente, de contrair uma dengue e correr risco de perder a vida, Gilmar. Olha, eu agradeço a tua pergunta, porque você tem esse pensamento, fez esse questionamento. Eu devolvo a pergunta. Tem um velho ditado que se diz: é melhor prevenir do que remediar. Quando você faz campanhas, quando você mostra que a população... Porque o que ocorre muitas vezes é por causa de política, as pessoas querem atribuir ao gestor, independente se ela é de direita ou de esquerda, de centro, quer atribuir apenas ele a responsabilidade pela gestão melhor do município. Aí eu devolvo a pergunta, não só para você, para o Geraldo Irineu e para aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Bom, se nós podemos... Com zelo, evitar a doença, evitar que se gaste muito com vacinas, evitar que se gaste na contratação de muitos mais médicos sem necessidade, porque a dengue é uma doença que poderia ser evitada apenas com a limpeza de um terreno. Então, quando se fala... E outra coisa, as pessoas não estão entendendo que a vacina é algo necessário, ela não evita que você pegue a doença, apenas que se você pega a doença de uma forma mais branda. Então, a meu ver, a melhor vacina ainda é limpar o terreno, é cada um fazer a lição de casa para que, no fundo, o Sistema Único de Saúde, que deu um show de atendimento na pandemia, é um posicionamento que eu tenho, porque durante a pandemia eu vi vários hospitais particulares colapsar e o sistema público deu conta, ninguém, principalmente em Maringá, morreu. Infelizmente, algumas pessoas morreram, mas por falta de atendimento, tinha o leito, tinha o atendimento, mas morreram porque naquele momento não tinha condições necessárias de saúde para suportar a doença. Então, ainda muito melhor prevenir do que remediar. Sobre a dengue, tá? Eu sou uma pessoa que sou meio prático. Eu não sei se o meu pensamento é certo e o senhor tem mais experiência no ramo político, nessas questões. A vacina da dengue. Eles gastam horrores com contratação de agentes, eles gastam horrores com publicidade a respeito da dengue. Será que se usasse esses recursos de contratação, tantas despesas que existem nesse quesito, se disponibilizasse esse recurso todo, não compraria vacina para toda a população para poder tentar extinguir esse mal no Brasil, como foi feito com a febre amarela, entre outros aí? Eu sou meio prático. Será que não tem jeito, Gilmar? Tem que ficar gastando com a gente? Não que não tem que trabalhar, tem que ter um emprego. Mas se por acaso vacinar, esses aí, você faz um outro encaminhamento para trabalhar no governo, mas a população não corre o risco, de repente, de contrair uma dengue e correr risco de perder a vida, Gilmar. Olha, eu agradeço a tua pergunta, porque você tem esse pensamento, fez esse questionamento. Eu devolvo a pergunta. Tem um velho ditado que se diz: é melhor prevenir do que remediar. Quando você faz campanhas, quando você mostra que a população... Porque o que ocorre muitas vezes é por causa de política, as pessoas querem atribuir ao gestor, independente se ela é de direita ou de esquerda, de centro, quer atribuir apenas ele a responsabilidade pela gestão melhor do município. Aí eu devolvo a pergunta, não só para você, para o Geraldo Irineu e para aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Bom, se nós podemos... Com zelo, evitar a doença, evitar que se gaste muito com vacinas, evitar que se gaste na contratação de muitos mais médicos sem necessidade, porque a dengue é uma doença que poderia ser evitada apenas com a limpeza de um terreno. Então, quando se fala... E outra coisa, as pessoas não estão entendendo que a vacina é algo necessário, ela não evita que você pegue a doença, apenas que se você pega a doença de uma forma mais branda. Então, a meu ver, a melhor vacina ainda é limpar o terreno, é cada um fazer a lição de casa para que, no fundo, o Sistema Único de Saúde, que deu um show de atendimento na pandemia, é um posicionamento que eu tenho, porque durante a pandemia eu vi vários hospitais particulares colapsar
e o sistema público deu conta, ninguém, principalmente em Maringá, morreu. Infelizmente, algumas pessoas morreram, mas por falta de atendimento, tinha o leito, tinha um atendimento, mas morreram porque naquele momento não tinha condições necessárias de saúde para suportar a doença. Então, ainda muito melhor prevenir do que remediar. Ultimamente eu tenho visto, inclusive, viatura da polícia nas imediações do Colégio Estadual de Instituto de Educação da cidade de Maringá. Mas é preciso, inclusive, que isso que você colocou com relação à segurança dos próprios alunos seja mantida. A vigilância, a patrulha escolar precisa ser mais atuante. Infelizmente, em algumas escolas e colégios, os alunos, Gilmar Ferreira, não estão entrando na sala de aula. Sai de casa para ir para o colégio, sai de casa para ir para a escola e não entra nos colégios. Fica ali em volta dos colégios, fazendo aquelas rodinhas e o pior, até usando drogas nas imediações de algumas escolas, enquanto o pai e a mãe estão achando que o filho está indo para a escola, Gilmar. Ô Geraldo, se você me permite, há uma confusão muito grande. A escola ela é responsável para passar conhecimento. Educação é os pais que precisam dar educação aos seus filhos. É competência, é responsabilidade dos pais verificar o que o filho está fazendo. Muitas vezes a criança chega de casa, trata mal o pai ou a mãe, aí a mãe pergunta, o que você está aprendendo na escola? Peraí, quem tem que educar é o pai, é a mãe e assim por diante. A escola apenas, ou é claro, dá o conhecimento para eles. Ainda com relação à questão da segurança, eu ouvia, inclusive, o secretário de Educação, o Fernando Brambila, dando uma entrevista, fazendo um esclarecimento para alguns vereadores, porque ele esteve na Câmara Municipal esta semana, e inclusive o vereador Guilherme Machado fez uns questionamentos. Agora eu digo para você, meu caro Gilmar Ferreira, efetivamente, a população está sendo atendida. A Guarda Municipal, na ausência dos guardas, na ausência da conclusão desta licitação, como você bem colocou, tem prazo, e precisa seguir os ritos, não pode aleatoriamente fazer uma licitação que, porventura, vá beneficiar essa ou aquela empresa. Precisa ter a responsabilidade também. Agora, o secretário já disse que a Guarda Municipal, na ausência da licitação que está em tramitação, a Guarda está cuidando dos bens públicos, viu, o meu caro Gilmar Ferreira? Com certeza. É muito bem lembrado, Geraldo Irineu. Uma outra coisa que eu gostaria de colocar também, que a segurança, assim como a questão da saúde, da limpeza urbana, poder público necessita ser cobrado quando precisa ser cobrado, mas a população tem que participar. Na segurança não é diferente. Os pais precisam verificar o que os filhos estão levando nas escolas, verificar a bolsa, porque lá atrás... o que aconteceu em Londrina, em outros lugares aí do país, é de alunos, muitas vezes os pais não verificam o que o filho está vendo na internet, acaba fazendo alguns desafios, ou acaba arrumando alguma intriga e acaba levando na própria bolsa de escola, não é isso? Coisas que poderiam aí machucar os colegas de escola. Então, é necessário também que os pais verifiquem o que o filho está assistindo, do que o filho está conversando na internet e o que ele está levando à escola. Essa semana eu vi uma manifestação de frente à Prefeitura de Maringá. Alguns agentes de segurança do município, no caso, estariam fazendo ali uma manifestação, pedindo para que o prefeito ele agilizasse a licitação para ter mais segurança nas escolas. Veja bem, na verdade, não foi oportuna, a meu ver, uma opinião particular minha, essa manifestação de frente à Prefeitura de Maringá. Mesmo porque quem está emperrando a licitação são as próprias empresas de segurança que participam dessa licitação. A Prefeitura, quando faz uma licitação, tem os prazos. Tem o prazo para licitar, tem o prazo para recorrer, e eles ficam recorrendo. É claro que o processo vai ser moroso, mas que a Prefeitura precisa, no caso, respeitar esses prazos. Então, a meu ver, essa manifestação de frente da Prefeitura foi apenas por interesses particulares de algumas empresas de Maringá. Mesmo porque eu tive a oportunidade de conversar com o secretário de Educação esta semana na cidade aqui de Maringá, e ele disse o seguinte, que a Guarda Municipal, a própria PM e assim por diante, eles estão verificando a segurança nas escolas. Então, esse movimento de frente à Prefeitura de Maringá nada mais é do que algo que apenas estariam beneficiando naquele momento os donos de empresas de segurança da cidade. Gilmar Ferreira, quero agradecer a sua presença aqui, como você tem feito todas as sextas-feiras, você é sempre bem-vindo, os seus conhecimentos são importantes para nós e também para a população,
e querendo, estamos aqui à sua disposição e você fica à vontade para concluir a sua participação no dia de hoje. Eu só queria lembrar bem rapidinho que a cidade de Ivatuba foi muito polêmica nesta semana, onde houve aí a aprovação para que o prefeito e secretários recebessem aí R$400 de vale alimentação. Eu acredito que lá, claro que teve alguns vereadores que votaram contra, né? O Divino Dandolino foi um deles. Eu acredito que o prefeito não deveria sancionar essa lei, porque logo o prefeito que ganha bem, o vice-prefeito, alguns secretários que ganham mais de R$7.000 vão receber R$400 de vale alimentação. E bem rapidinho, outra polêmica também na Câmara de Vereadores de Mandaguaçu, onde um áudio que vazou da vereadora tratando mal, falando palavras de baixo calão para uma ex-vereadora na cidade de Mandaguaçu. Tem muita gente em Mandaguaçu revoltado com essa situação. E, para terminar, dá tempo? Rapidinho? Fica à vontade. Aqui em Maringá eu achei muito estranho o comportamento, apesar de ser um bom vereador, ele tentou ser descontraído, mas ele usou um termo não muito próprio para uma reunião da Câmara de Vereadores nesta última terça-feira. O vereador Maninho, ao mencionar um outro vereador, usou, na brincadeira, mas usou palavra de baixo calão. Aquela palavra, na verdade, tudo bem que são amigos, aquilo é mais propício numa rodinha de amigos ou até mesmo num bar. Não é legal esse tipo de palavreado na Câmara de Vereadores de Maringá.